A preocupação com os raios solares tem feito com que as pessoas se protejam principalmente no verão utilizando filtros solares. Mas existe um filtro natural no nosso planeta chamado camada de ozônio e nas últimas décadas tem causado alerta pelo buraco que há nesta proteção. Nós fomos até as ruas de Novo Hamburgo perguntar para a população o que é camada de ozônio, quais as causas e consequências de sua degradação. Camada de ozônio, olha, pelo que eu ouvi falar, é uma camada acima do Sol que tem um problema, que tem problema de, como é que eu vou dizer, um rombo que daí dá problema na pele, né? É isso, mais ou menos isso. Buraco na camada de ozônio, né? Isso. E quais seriam as causas que fazem com que haja essa degradação aí na camada? É coisa que eu também ouvi falar que é os gases, né? Eu sei que tem geladeira, ar-condicionado. A camada de ozônio é a camada que cobre ao redor da Terra, né? Perfeito. E protege a Terra, né? O crescimento industrial, coisas que danificam, né? Até excesso de carros, excesso de poluição, excesso de os grandes centros, né? Para mim, a camada é proteção para nossa pele, nossa saúde, né? E com a destruição que está aí na mata, nas beiras dos rios, a poluição dos carros e da indústria, isso acaba destruindo a nossa camada de ozônio, né? E eu acho assim que nós, como mãe, temos que educar os nossos filhos para que daqui a um tempo eles venham ter um bom ar para respirar, porque hoje está meio difícil, né? Nós ter um bom ar porque tá pesado. A população demonstrou estar um pouco confusa com o assunto ou apenas tem uma noção de alguns fatores que podem ter ligação ou não com o tema abordado. A camada de ozônio é uma camada de oxigênio duplo que circunda a Terra, não sei exatamente dizer qual é a origem dela, mas desde que houve resfriamento terrestre ela existe e ela filtra os raios ultravioletas do Sol e impede com que eles atinjam a pele e gerem algum problema patogênico de câncer ou então algum tipo de ferida que pode acontecer na pele. Cientistas do Instituto Nacional de Água e Pesquisa Atmosférica da Nova Zelândia apresentaram o resultado do cálculo feito em dezembro de 2012, onde houve uma redução de 2 milhões de quilômetros quadrados no buraco da camada de ozônio. Atualmente, com 22 milhões de quilômetros quadrados, dado este que ainda segue preocupando, pois a radiação que chega ao solo não é absorvida, podendo causar sérios danos. A degradação da camada de ozônio depende de gases especificamente produzidos pelo homem, gases de origem antrópica, como o CFC, que é o clorofluorcarbono, que é um gás que existe em geladeira, e outros gases que existem nos sprays. Em alguns países tem-se proibido o uso desse tipo de gás, mas em outros ainda não. Isso aí faz com que abra a camada de ozônio e aumente muito a entrada de raios ultravioleta, que são prejudiciais. Será que existe diferença entre aquecimento global e camada de ozônio? O aquecimento global ocorre porque entram raios solares de comprimento de onda pequeno e frequência grande. E daí eles não conseguem sair por causa das nuvens, que tem CO2 e outros gases, que são gerados tanto pela industrialização, quanto pelas queimadas, como pelos vulcões, que são elementos naturais. O aquecimento global tem origem na emissão de gases humanos, antrópicos, e alguns gases naturais. A gente não sabe quanto que é contribuição humana e quanto que é contribuição natural. Mas isso é completamente diferente do buraco da camada de ozônio, que são especificamente gases gerados pela industrialização humana, pelo efeito antrópico. O câncer de pele está relacionado em 90% dos casos à exposição dos raios ultravioletas. O professor Roberto Naime alerta para os cuidados que as pessoas devem tomar quando se expor ao sol. As pessoas têm que perder essa ideia de ter que se bronzear. Quem é bronzeado é porque já vive perto do sol. O pessoal da África, os negros na África são negros porque vivem expostos ao sol. Pessoas de origem alemã, italiana, vivem em regiões alpinas que não tem muito sol por natureza. Então, elas naturalmente não têm defesa na sua pele para isso. Não deviam se expor a tomar banho de sol, com ou sem buraco na camada de ozônio. O consumo de substâncias tais como o CO2, gás carbônico, emitido nos escapamentos de automóveis,
que contribuem para a destruição na camada de ozônio, têm diminuído consideravelmente. No mundo todo, em 1992, eram cerca de 690 mil toneladas, passando para 45 mil em 2011, segundo dados da NASA. Com a intensificação da fiscalização e conscientização dos consumidores, espera-se que este número caia ainda mais. De acordo com os cientistas, a camada de ozônio deve se normalizar em 2050, caso a redução no uso de CFCs continue neste mesmo nível. É necessário a conscientização de todos para um futuro melhor para nós e nossas próximas gerações.